Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder. Locução Andréa Quintão. Capítulo 20. A Lei da Persistência. Jesus estava descrevendo o poder da persistência quando disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Um executivo que me envia frequentemente livros e artigos sobre prosperidade, há pouco tempo mandou essa declaração de Calvin Coolidge. Nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. O talento não pode. Nada é mais comum que homens talentosos que não alcançaram o sucesso. A educação também não pode. O mundo está cheio de desamparados e instruídos. A persistência e a determinação são onipotentes. O slogan "Continue em frente" tem solucionado e sempre resolverá os problemas da raça humana. Quando o desânimo tenta assaltá-lo, quando parecer que seus esforços para o sucesso são em vão, lembre-se de se agarrar a essa declaração: nada no mundo pode tomar o lugar da persistência. A persistência, a atitude do eu posso. Conheço um jovem que já tinha tentado de tudo e fracassado em tudo. Ainda assim, possuía enorme talento, habilidade e charme. Sabia que havia um lugar certo para ele na vida, mas que ainda não havia aparecido. Finalmente resolveu se alistar na Marinha e esse foi um ponto de virada para ele. Tudo o que fez a partir de então foi um grande sucesso, recebendo várias promoções e reconhecimento oficial por seu trabalho na Marinha. Em pouco tempo, seu comandante escreveu uma carta elogiando-o por sua atitude do eu posso. A carta dizia que justamente essa atitude o tinha levado ao sucesso definitivo, mesmo diante de tarefas difíceis e desafiadoras. O comandante o aconselhou a continuar assim em todos seus afazeres. A lei da persistência é justamente essa postura do eu posso. Muitas pessoas usam uma abordagem contrária à do eu não posso, o que é uma garantia para o fracasso. Quando você observa pessoas bem-sucedidas à sua volta, percebe que todas cultivaram o hábito de persistir diante de um aparente fracasso, quase como se tivessem um seguro contra ele. Não importa quantas vezes vivenciem reveses, elas insistem no seu objetivo e inevitavelmente o alcançam. Não há nada de limitado, morno ou vago na persistência. Ela é ousada, audaciosa, destemida e não hesita. Vai atrás do que quer, permanecendo ligada até dar resultado. Uma boa declaração para usar diante de momentos de estresse ou de reveses. Sou persistente e sigo adiante. Lembre-se a si mesmo: eu não estou só seguindo em frente, estou seguindo rumo às estrelas. Quando Jesus falou de colocar a mão no arado e não olhar para trás, estava descrevendo a poderosa força da persistência. O arado é um instrumento usado para cortar, revirar e romper o solo para plantio. Sua persistência é um arado mental que o ajuda a romper velhas atitudes mentais de fracasso, que afastam o sucesso de você. Uma vez que tenha rompido a sensação de derrota, você estará pronto para lançar a atitude do eu posso, que certamente lhe mostrará como ser bem-sucedido. Não se renda à derrota. Em geral, as pessoas se rendem com grande facilidade às aparências, quando apenas um pouco mais de esforço persistente seria necessário para virar a mesa, indo do fracasso ao sucesso. A palavra persistir significa recusar-se a desistir. Também significa continuar firme, resoluta e insistentemente. Quando estiver desanimado, sem conseguir enxergar nenhum bem à sua frente, declare: eu me recuso a desistir.
Devo continuar firme, resoluto e persistente até que meu bem apareça. Continue arando o duro solo do fracasso e da limitação até rompê-lo completamente com suas atitudes mentais vitoriosas, sustentado por outras ações exteriores, também focadas no sucesso. Certa vez, uma amiga encontrou meu pai na rua e perguntou por mim. Depois que ele lhe contou sobre meu trabalho como ministra e escritora, ela escreveu-me um bilhete, dizendo: eu sempre me perguntei como uma garotinha podia pensar tão grande, mas fico feliz que você o tenha feito. Para que grandes resultados sejam concretizados em sua vida, é necessário persistir, apenas um pouco mais. Pensar grande, trabalhar com vontade e esperar. Uma propaganda recente mostrava essa legenda. Aqueles que perseguem seus sonhos são os que mais provavelmente vão alcançá-los. A persistência produz o sucesso. A história de Jacó lutando com um anjo até a aurora mostra o poder da persistência na criação do sucesso. Ele jurou ao anjo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26. O anjo deu-lhe um novo nome, Israel, que significa príncipe de Deus. Assim como Jacó, você também pode se tornar um príncipe por meio da persistência. Quando enfrenta seus desapontamentos de forma construtiva, você se movimenta na direção de um bem maior. Quando você recusa a desistir, é como se os anos que comeu o gafanhoto, Joel 2:25, lhe fossem restaurados. De fato, por meio da persistência, um grande bem pode ser acrescentado ao presente, encobrindo qualquer vazio, desânimo e fracasso do passado. O fracasso pode ser um prelúdio para o sucesso. O fracasso muitas vezes é o sucesso tentando nascer de uma forma ainda maior, e a persistência ajuda você a vivenciar isso. Durante muitos anos, escrevi artigos edificantes para a editora da Unity. Então, a certa altura, me vi diante de dificuldades inesperadas. Tudo que escrevia e submetia era rejeitado e fiquei imaginando se minha carreira de escritora iria acabar em breve. Entrei em um período desalentador, lutando constantemente com a sensação de fracasso e imaginando o que tudo isso significava. Meses depois, conforme me envolvia com as leis do pensamento próspero, ficou evidente para mim que as rejeições de meus artigos eram uma indicação de que eu não estava pensando grande o bastante. Viria o tempo em que eu escreveria livros em vez de artigos. As rejeições que sofri eram reflexo do sucesso tentando renascer para mim. E foi, de fato, nessa época, que começaram a se formar as ideias para escrever esse livro e muitos outros que se seguiram. Minha primeira reação foi: se eu não consigo nem escrever artigos dignos de serem publicados, como posso esperar escrever livros que serão aceitos? Contudo, o pensamento próspero me incentivava à atitude contrária. Meus fracassos anteriores ao escrever artigos para revistas não eram outra coisa senão indicações de que tinham chegado a hora de nutrir objetivos maiores. Se meus artigos tivessem continuado a ser aceitos, eu talvez nunca tivesse ultrapassado aquele nível. Só então pude estabelecer e manter a atitude de perseverança. Eu me recuso a desistir. Devo seguir em frente, firme, resoluta e insistentemente, até que o bem dessa experiência apareça. Alguém já disse que o sucesso é o fracasso do lado avesso. Eu acredito nisso. Não aceite o não como resposta. Os progressos realmente duradouros da humanidade aconteceram porque o homem tem se recusado a aceitar um não como resposta. Lembro-me sempre da expressão predileta de uma de minhas professoras do colégio. Ela nos falava com muita frequência sobre o poder que tínhamos de caminharmos mais 1 quilômetro na vida, de irmos além. Às vezes, essas palavras flutuam em minha memória, quando sou tentada a parar e desistir logo no final dos primeiros quilômetros de uma jornada.
Quando métodos internos de perseverança são usados, a persistência externa, com frequência, não é mais necessária. Quando perceber o poder do pensamento próspero, você aprenderá a resolver qualquer coisa primeiro no nível de suas atitudes mentais, em vez de se esforçar de forma desordenada, tentando manipular o resultado exterior. Todo resultado interno gera um equivalente externo. No entanto, primeiro você precisa criá-lo. Depois de se convencer de uma ideia, você deve persistir em sua convicção. Se as portas do mundo externo parecem fechadas para você, não hesite. Insista nos seus planos. Lembre-se, o reino interior do pensamento controla toda a ação externa. Com a atitude correta, o mundo exterior deverá se conformar a ela. Essa é a lei da ação mental. Diante de uma derrota aparente, declare: ser bem-sucedido é o meu destino divino, e é do interesse de Deus me ajudar. Reclamo essa ajuda divina agora. Já se disse que a única pessoa a ser derrotada é aquela que permite que isso aconteça. O tímido raramente realiza grandes façanhas. A persistência funciona tanto para o sucesso quanto para o fracasso. A persistência funciona nos dois polos, e todos nós já a usamos para o fracasso, quando deveríamos tê-lo usado para o sucesso. Se você insistir em sua expectativa e seu discurso voltados à derrota, não há poder nos céus ou na terra capazes de evitar que o fracasso apareça em seu mundo. Conta-se a história de um pensador negativo que disse: você sabia que teremos uma depressão em breve? O amigo, alguém que também pensava negativamente, respondeu: o que você quer dizer com teremos? Eu vivi em uma depressão a minha vida toda. Por outro lado, se você persistir esperando e falando de prosperidade e sucesso, não haverá, da mesma forma, poder nos céus ou na terra que possa impedi-los de chegar até você. Numa ocasião, observei um grupo de homens e mulheres insistindo em afirmar o sucesso, mesmo quando todos à sua volta decretavam tempos difíceis e recessão. Os resultados foram uma prova concreta do poder próspero da persistência. Um executivo desse grupo, cujos lucros do mercado de ações haviam sido bem baixos no ano anterior, descobriu que suas ações aumentavam conforme ele afirmava isso persistentemente. Nos 2 meses seguintes, ele ganhou mais dinheiro do que nos 12 meses anteriores. O dono de uma firma de limpeza viu seu negócio crescer a cada semana, depois de passar a decretar o sucesso diante de uma aparente recessão. De fato, enquanto 3 outras firmas de limpeza da região fecharam as portas, seus negócios aumentaram $400 por semana. Uma dona de casa que tinha uma renda anual, vinda do espólio de um parente, não tinha recebido seu cheque anual no período esperado. Depois de insistir em esperar um resultado exitoso, o cheque finalmente chegou. Veio tarde, mas era 3 vezes maior que o do ano anterior. Outra dona de casa estava decretando o sucesso durante esse período. Seu marido conseguiu o melhor emprego que já tinha tido, como engenheiro responsável por um programa de mísseis. Além disso, seu novo empregador insistiu que seu salário inicial fosse maior do que ele estava pedindo. Uma atitude correta é o bastante. A física descobriu que tudo pode ser reduzido a poucos elementos primários e que, se o universo inteiro fosse destruído, poderia ser reconstruído a partir de uma única célula. De modo semelhante, você pode expandir ou reconstruir seu mundo financeiro a partir de uma única atitude correta, desde que se agarre a ela com toda a força de vontade. Se você se recusa a desistir ou a ceder à derrota, o fracasso é finalmente vencido, cedendo o lugar ao sucesso. O apóstolo Paulo comprovou isso. Embora tenha sido descrito pelos historiadores como um gênio versátil, acredito que seu maior poder era o da persistência. Em sua época, o cristianismo ainda era considerado ilegal.
Paulo foi muitas vezes preso, surrado e perseguido por ser um missionário cristão. Enfrentou críticas de todos os lados, foi traído por seus amigos, passou por privações e até por um naufrágio, enquanto fazia o trabalho que sentia ser importante. Se não fosse a persistência de Paulo, o cristianismo talvez nunca tivesse saído da Terra Santa e, muito provavelmente, teria morrido no primeiro século da nossa era. Há algo poderoso na alegre persistência, que gera bons resultados muito mais rapidamente. Eu, muitas vezes, ouvi a história de meu avô, que usava o poder da persistência para colher o algodão em sua fazenda na Carolina do Sul, na virada do século XIX para o século XX. Quando ficava muito quente e os colhedores diminuíam o ritmo, ele se unia a eles nos campos. Enquanto colhia, começava a cantar. Os trabalhadores, então, também começavam a cantar. E ele seguia cantando num ritmo mais rápido, colhendo o algodão com mais velocidade. Todo mundo fazia o mesmo. Este se provou um método eficiente e alegre de acelerar a produção em seus campos de algodão. Enfrente experiências difíceis com a persistência. Esforços esporádicos contam muito pouco. Se experiências difíceis aparecerem em seu caminho, enfrente-as de acordo com seus próprios termos, com persistência, esperando que o sucesso seja gerado a partir delas. Você não deve usar métodos gentis diante de circunstâncias duras. Fazer isso é como tentar arar um solo duro com uma lâmina cega. Você fará pouco progresso se tentar resolver problemas difíceis de maneiras frouxas e fracas. Enfrente problemas difíceis recusando-se a ceder a eles. Insista em receber a bênção dessas experiências. Enfrente as dificuldades com uma coragem audaciosa e arrojada. Se você já ficou sem ar em sua vida, provavelmente percebeu que o processo normal de respiração não era suficiente para restaurar a respiração adequada. Em vez disso, você tinha de lutar para conseguir mais ar. De modo semelhante, quando surgir o sentimento de derrota ou desânimo, se você não insistir com vigor em acreditar que pode ser bem-sucedido, acabará se enroscando para sempre nas presas da negatividade. William James, psicólogo americano, desenvolveu a teoria da renovação das energias mental, emocional e física. Falou sobre como se deve persistir até que se consiga restaurar essas energias. Quando a fadiga o assaltava, ele com frequência continuava seguindo adiante, descobrindo de súbito que poderia alcançar uma nova reserva de força. Assim, suas energias eram restauradas mais uma vez, e outra, e até mesmo uma quarta vez. A nova força então fluía, criando um novo poder para a vitória. Era como se um sócio invisível tivesse assumido o controle. Em períodos de emergência ou de grande necessidade, um novo poder dormente e inexplorado é disparado pelo homem, algo que nunca seria liberado a não ser nesse tipo de situação. Você pode estar certo de que tal período desafiador não é nada senão a indicação de um grande poder interior que deseja ser liberado para ajudá-lo, trabalhando assim por você e usando-o como seu instrumento. Revise seus planos de sucesso. Portanto, quando o desânimo tentar dominá-lo, quando o desespero disser isso não pode ser feito, você não vai conseguir, é justamente essa hora de elaborar seus planos, de escrevê-los e revisá-los, como sugerimos no capítulo 4. Essa é a hora de criar uma imagem mental de seu bem, como mencionamos no capítulo 5. É quando você deve afirmar: essa é a hora da realização divina. Agora milagres acontecem e maravilhas nunca param de se manifestar como determinou o plano divino da minha vida. É o momento de declarar: o trabalho de minhas mãos e os planos de minha vida agora se movem com rapidez
para uma realização perfeita e certa. Eu antecipo o bem. Agora confio totalmente na ação divina correta. É a hora de afirmar: eu sou parte de tudo que é bom, e o bem deve ser vitorioso. E de conversar com um amigo confiável, a fim de conseguir um impulso, ou de formar um pequeno grupo para imaginar, trabalhando com você, na direção do sucesso, em vez de cogitar qualquer possibilidade de fracasso. É a hora de folhear a Bíblia, buscando inspiração e orientação. É hora de ler o Salmo 23 e meditar sobre o significado de suas palavras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leia também, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo 91, capítulo 11, versículo 12. Trabalhe sem descanso, rumo à vitória. Lembre-se dos períodos em que você foi vitorioso no passado. Quando o desânimo e o desespero tentarem convencê-lo de que deve desistir de seu objetivo, lembre-se das pessoas bem-sucedidas que conseguiram a vitória, apesar de serem deficientes físicos, cegos, surdos, psiconeuróticos. Toscanini era tão míope que não conseguia enxergar a partitura enquanto regia. Lord Byron era coxo, tinha o pé torto. Homero e Milton eram cegos. Sir Walter Scott era inválido. Beethoven era surdo. Dostoiévski e Guy de Maupassant eram epiléticos. Franklin Roosevelt era paraplégico. Shakespeare poderia estar falando do poder da persistência quando escreveu: os negócios humanos apresentam altas como as do mar, aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. Faça aparecer a sua maré de bem, afirmando as palavras de Jesus: todo o que o Pai me dá, virá a mim. João, capítulo 6, versículo 37. Lembre-se de que nem sempre as pessoas mais instruídas ou talentosas fazem sucesso. Geralmente são os batalhadores que se saem melhor, aqueles que se recusam a desistir, quer tenham talento e inteligência ou não. A fábula da lebre e da tartaruga é a história da persistência vencendo contra todas as expectativas. Como a tartaruga, você não pode ser vencido se nunca desistir. Em geral, não são os homens com um poder mental esplendoroso que se tornam chefes de grandes corporações e indústrias. Pelo contrário, são os batalhadores e de caráter paciente. Esses não podem ser vencidos porque nunca desistem. Não é preciso ter dinheiro para começar, nem herdar propriedades, ter sobrenome importante ou privilégios de qualquer tipo. Nenhuma extensa instrução é absolutamente necessária. A única coisa necessária é um objetivo, perseguido então com determinação persistente e batalhadora, a despeito de tudo. Não olhe para trás, olhe para a frente. Se o desânimo tentar tirá-lo do caminho, enfrente-o da melhor forma que puder e apenas siga em frente. Nenhuma experiência negativa pode detê-lo por muito tempo se não estiver olhando para trás, procurando pelas experiências de fracasso. Aprenda a lição da esposa de Ló, que se tornou rígida e cristalizada ao olhar para trás, em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Em vez disso, foque em seu objetivo e comece a se movimentar nessa direção, da maneira que pareça mais lógica no momento. Se for desviado do seu caminho e não puder fazer nada para se aproximar de seu objetivo, pequenos atos ainda podem lhe dar essa sensação. Realize-os. Eles irão conduzi-lo a oportunidades cada vez maiores ao longo do caminho. Tudo o que é preciso é um passo, pequeno ou grande. Dê esse passo, e ele o conduzirá ao próximo, e assim por diante.
Certa vez um homem contou uma história que me impressionou pela importância da persistência em olhar adiante. Quando ele era garoto, saiu com o pai de charrete para a cidade, em um domingo quente. Na primeira encruzilhada, pararam para ouvir um candidato às eleições discursar. Ele dizia às pessoas que deveria ser eleito porque seu pai e seu avô haviam sido grandes líderes políticos naquela região. Como vinha de uma família política, alegava ser mais bem qualificado para servir as pessoas. Pai e filho continuaram sua viagem até a cidade, passando então por outro cruzamento, onde um segundo político também estava discursando. Esse também alegava que sua família estava na política havia muito tempo, o que achava que lhe dava um histórico favorável para servir as pessoas. Na encruzilhada seguinte, ouviram mais um candidato que dizia: eu nunca concorri a nenhum cargo político. Ninguém em minha família serviu em nenhum cargo público. No entanto, acredito que posso servir as pessoas dessa região com competência, porque sinto que o que importa é para onde estamos indo e não onde já estivemos. Esse homem venceu a eleição. Você também pode ganhar a despeito de onde esteve ou de suas experiências no passado, desde que decida o que deseja, persistindo nisso. A alma persistente deve declarar com Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. É como Cássio, o personagem de Shakespeare. Ele disse: é a nós mesmos que estamos sujeitos, e não às estrelas. A persistência onipotente. Sem persistência não podemos alcançar um sucesso duradouro em qualquer campo de nossas vidas. Se ousarmos persistir em nossa busca pelo sucesso, a despeito da falta de instrução, histórico, talento, influência, dinheiro ou reputação, podemos ser bem-sucedidos. Uma determinação invencível sobrevive, sobrepujando o talento. A persistência é uma característica a qual o sucesso sempre se rende. Calvin Coolidge nos ofereceu essa joia. Só a persistência é onipotente. A derrota pode testá-lo, mas não precisa necessariamente vencê-lo. Considere aparente fracasso, o desânimo ou a perda como sinais de que o sucesso está bem perto. Use-os como seus maiores incentivadores para planejar o futuro e, subitamente, o desejo que você carrega em seu coração, ou algo ainda melhor, aparecerá em seu caminho. Esteja preparado caso o sucesso surja inesperadamente. O sucesso arruma um jeito de chegar bem rápido. Depois de um longo percurso de preparação discreta, enquanto você persiste, seguindo na direção de seu objetivo, prepare-se para resultados rápidos, empolgantes e bem-sucedidos. Considere com cuidado o que fará quando o sucesso chegar, porque quando você menos esperar, a maré virará. Então será preciso respirar fundo e seguir adiante, aceitando a chegada do bem, passo a passo, como antes planejado por você. Quando a concretização acontecer, você não deve ser surpreendido por ela. Fique atento e pronto para aceitá-la. De outro modo, ela pode se evaporar diante dos seus olhos, deixando-o novamente no ponto de partida. Quando o sucesso chega, é sábio aceitá-lo e mantê-lo discretamente. De outro modo, ele pode escapar por entre os seus dedos. A persistência é a chave para perceber os desejos de seu coração e para mantê-los. Concentre-se com frequência na promessa que Jeová fez a Isaías: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Isso pode e irá acontecer, por meio da onipotência da persistência, e talvez justamente quando parecer menos provável. Persistindo, você pode se tornar uma daquelas pessoas vitoriosas e felizes que não só perseguiram seus sonhos, mas que os realizaram. O homem persistente também persevera o bastante para alcançar os seus sonhos. Encerro por aqui o capítulo de hoje, agradecendo a sua presença nessa leitura. Espero que ela tenha sido benéfica para você. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e aguardo você aqui no próximo vídeo no canal Andréa Quintão. Obrigada e até lá!